Olá, meus amigos de todo o Brasil, produtores rurais de todos os estados brasileiros. Aqui quem fala é Celso Ricardo, sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria, consultor de agronegócio no Brasil, nos Estados Unidos. E eu venho hoje falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu falei num vídeo anterior, onde eu fiz algumas observações sobre os estoques de alimentos no Brasil. Algumas pessoas ainda acham e acreditam de uma maneira um pouco folclórica, que os estoques de alimentos no Brasil só servem para puxar os preços para baixo, só servem para cada vez mais prejudicar o produtor rural. E não é bem assim. Expliquei de uma maneira clara e muito objetiva naquele vídeo o quão bom e o quão favorável é os estoques reguladores de alimentos no Brasil, principalmente para o pequeno e médio produtor. Mas para que ele seja bom e funcione corretamente, é preciso que alguns fatores aconteçam paralelamente, que o Brasil seja organizado de fato. E aqui vai uma das afirmações que eu mais faço, garanto, e estou à disposição para debater com qualquer um no Brasil inteiro, onde quer que seja. O Brasil é um país desorganizado. O Brasil é um país que não tem gestão sobre o agronegócio. O Brasil é um país onde o agronegócio só é usado a fins de politicagem barata em épocas de eleição. O Brasil não é um país sério. E se nós não mudarmos a nossa postura muito rapidamente, uma das nossas riquezas, que é o agronegócio, literalmente vai deixar de existir. Muitos acreditam que uma das minhas afirmações não sejam reais, quando eu falo que o Brasil pode não conseguir satisfazer a necessidade de alimentos dentro do Brasil, imagina fora. Muitos não acreditam, mas isso já vem acontecendo e muitos também não vêm se dando de conta. O Brasil vem importando alimentos de uma maneira desenfreada, isso muito porque nós não estamos conseguindo produzir aquilo que nós necessitamos. Quando eu falo em Brasil, imagina produzir alimentos em volumes capazes de atender a necessidade mundial. É muita demagogia. O Brasil é um país imediatista, sensacionalista, é um país que trabalha com sazonalidade, não trabalha com organização, não trabalha com planejamento. É um país que aponta o nariz para onde o vento empurrar. Não é um país que consegue, de uma certa forma, juntar tudo aquilo que ele tem de bom, desenvolver algo que seja vantajoso e a partir daí fazer com que o Brasil se destaque e o mundo reconheça o Brasil como ele precisa ser reconhecido. Por isso que o Brasil nunca vai ser praticamente levado a sério. É um país daquele tipo deixa para lá. Quando convém, nós usamos ele. Quando não convém, nós deixamos eles de lado e eles que se virem com o que tem. Isso é Brasil. Não importa qual presidente esteja. Quando eu falo de agronegócio, eles só usam o agro para, de uma certa forma, se beneficiar politicamente. O agronegócio brasileiro é fácil. Eu, Celso Ricardo, tenho um agronegócio mapeado na minha cabeça. Acho simples e fácil montar um planejamento, uma organização capaz de desenvolver o agro como ele precisa ser desenvolvido. Não para sustentar 50% da necessidade mundial por alimentos, isso é mentira. Nunca nós vamos fazer. Porque soja, alimento não se resume a soja. E nem a soja o Brasil tem condições de sustentar 50% dos anseios mundiais do mundial. Imagina 50% dos alimentos. É muito folclore, é muito sensacionalismo. E enquanto o Brasil não descer desse pedestal que ele subiu por conta própria, ele mesmo se colocou, o Brasil não vai se desenvolver. E o agronegócio brasileiro, que poderia ser uma potência mundial, nunca vai ser essa potência. Porque aqueles que se julgam ou que se intitulam representantes do agro se acham, a partir da sua arrogância, os mais necessários possíveis. E isso não é verdade. O agronegócio brasileiro é composto de setores e todos os setores têm problema. Mas os problemas são deixados de lado para que esses políticos que, de uma certa forma, se infiltraram no agro consigam colher os seus benefícios, os seus interesses. E os interesses do agro, como eu disse, sempre são jogados de lado. Mas hoje, neste vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre política de estoque de alimentos, livre mercados e a PGPM, a política de garantia de preço mínimo. Todos os três, hoje, na realidade, não funcionam no Brasil.
nossos estoques, a política de estoques de alimento desde 2019, ela não existe, né? Sumiu. E muitos podem dizer, mas na época do PT ela só servia para baixar os preços para o produtor rural. Não compactuo com nenhuma dessas políticas que foram definidas como política de estoques de alimentos. Eu já expliquei anteriormente, e aqui vai um resumo de como ela deveria ser tratada. Assim como a política de livre mercado, que o Bolsonaro enche a boca para falar e foi uma das maiores burradas e burrices que eu vi. Os fanáticos acreditavam que a política de livre mercado era importante e que o governo não precisa se intrometer. Mas essa política de livre mercado do Bolsonaro só favoreceu os grandes. E os fanáticos, mesmo sendo prejudicados, acreditaram que essa política foi muito boa. Já a política de garantia de preço mínimo não existe, porque da maneira que ela é feita, seja por governo do Lula ou do Bolsonaro, nunca iria funcionar. Porque existem necessidades e garantias que devem ser colocadas em primeiro lugar para que ela venha de uma certa forma funcionar. Se nós falarmos em política de estoque de alimentos, políticas de livre mercado e a política de garantia de preço mínimo, se forem trabalhadas, desenvolvidas, implantadas, corrigidas como precisam ser constantemente, o agronegócio brasileiro, em especial o pequeno e médio produtor, iriam ter grandes vantagens. Mas vamos lá. No Brasil, como é que funciona? Os problemas são jogados de lado. E a falta de política agrícola é algo impressionante, porém que não é de interesse, principalmente dos políticos. Porque eles precisam desse caos gerado dentro do agronegócio, que é para eles, em vésperas de eleição, prometerem aquilo que não vão cumprir, e o povo, de uma certa forma, um povo fácil de ser conduzido, acreditam nessas histórias com E, aquelas historinhas que a gente contava para os nossos filhos e que os nossos pais nos contavam quando nós éramos crianças, que nós acreditávamos. O povo brasileiro ainda acredita. O povo brasileiro é de fácil condução. Então, problemas e políticas agrícolas no Brasil não existem. Falta muita gestão para o agronegócio. O dia que nós tivermos um governo sério, o Ministério da Agricultura trabalhará de uma forma independente de partido político ou de vontade presidencial. O Ministério da Agricultura será independente e poderá desenvolver uma gestão focada no agro. Eu só vou acreditar num governo que se diz um governo preocupado com o agro quando isso acontecer. Até isso acontecer é tudo mentira, é tudo folclore, é tudo sensacionalismo que presidentes ou candidatos à presidência usam somente para se beneficiar. Nós precisamos definir e regulamentar essas regras para a importação de alimentos no Brasil, que acontecem de uma forma desenfreada e ainda sem tributação, né? Nós precisamos valorizar a produção de alimentos dentro do Brasil. Na realidade, o Brasil precisa parar de ser o maior obstáculo para o desenvolvimento do agro. Essa que é a realidade. O Brasil não cria ferramentas para tornar o agro independente. Para o Brasil, o mais interessante é que o agro seja cada vez mais dependente de governos, independente de qual que seja, para que eles possam, de uma certa forma, usar o agro para o seu benefício e não para fazer do agro essa potência mundial que nós podemos ser, devido às características favoráveis que temos, mas não para ser como muitos já criaram essa imagem mentirosa do Brasil, o celeiro do mundo. Por favor, né? Então vamos lá. Para que nós possamos ter uma política de estoque de alimentos que funcione, a política de livre mercados e a política de garantia de preço mínimo, nós precisamos de algumas regras básicas, simples, um resumo para que todo mundo entenda do que precisaria estar sendo feito para isso aqui funcionar. Então, quando nós partimos de produção de alimentos, não importa se grãos, não importa se proteína animal, nós precisamos ter um estudo e um conhecimento de mercado. Nós precisamos entender que não é o mercado internacional que é o nosso maior mercado, é o mercado interno. E para nós podermos comercializar com o mercado interno brasileiro, nos volumes necessários, nós temos que fomentar a produção. E mais do que fomentar a produção, nós precisamos reduzir os custos de produção, os custos operacionais que são absurdos cada vez mais no Brasil. Entra Bolsonaro, entra Lula, sai Bolsonaro e nada muda. Ninguém faz nada porque eu entendo, é a minha opinião, que as multinacionais, de uma certa forma, beneficiam, patrocinam uma série de situações e para elas, quanto mais caro ou quanto mais alto tiver o custo de produção, melhor.
E os presidentes que passam pelo Brasil são hipócritas que não se preocupam com o produtor rural. E muitas das vezes eu vejo produtores rurais pelo Brasil fazendo papéis de palhaço, legítimos palhaços, idolatrando presidentes, sendo que na realidade o presidente não está nem aí para o que acontece dentro da sua propriedade rural. Então nós precisamos ter o domínio sobre mercados. Primeiro, preparar a produção nacional para atender o mercado interno. Isso quer dizer o quê? Redução de custos para garantir margem na comercialização dentro do Brasil. Ou seja, a partir de um estudo de mercado, a gente poder entender qual o volume necessário de produção de alimentos. Não é soja e milho, é alimentos. E isso é uma das idiotices que nós temos que parar no Brasil, de achar que alimentos se resumem ao complexo soja e milho. Alimentos, plural, maior, amplo, macro. Então nós precisamos entender volume, preço, prazo entre produção, comercialização e também com relação à parte financeira, os pagamentos, para nós entendermos o ciclo, como funciona, para que aí lá num outro estágio o produtor rural possa se programar até para as questões ligadas à captação de recursos, juros, prazos, que precisa ter. Entendendo o mercado interno, nós vamos para o mercado externo também, volume, preço e prazo. Nós precisamos entender o que esse mercado busca. Somente dominando o mercado consumidor, interno e externo, nós vamos ter uma ideia de volume, de preço, de comercialização, o que está em alta, o que está em baixa, para que depois sim, aí nós vamos para o outro estágio, que é o estágio da organização interna. Nós vamos ter um planejamento de produção ou desenvolvimento daquilo que falta há muitos anos, que são políticas agrícolas específicas. Ora, o país do agro não tem políticas específicas agrícolas ainda. Quantos anos nós vamos precisar ainda mais para podermos desenvolver as políticas para o país que se intitula celeiro do mundo? Olhem as contradições que existem e as ignorâncias que são faladas a nível de Brasil. Vamos lá, entendendo os mercados, nós vamos olhar para dentro do Brasil. Nós vamos entender qual é a área que nós temos disponível para produção, respeitando as suas características demográficas, climáticas, enfim. Depois nós vamos entender o que nós podemos produzir de grãos, de proteína, a partir das culturas diversas que existem no Brasil, sendo Brasil um país que produz alimentos em todos os estados e todas as regiões. Vamos conhecer os custos de produção, a viabilidade dos projetos dentro das propriedades rurais e, por fim, entender qual a margem de lucro que essa diversidade toda oferece para aquele que produz lá no setor primário. Como eu digo há muito tempo, o problema do agronegócio brasileiro hoje está no setor primário, no produtor rural, e eu já venho explicando há muito tempo quais são os problemas. Só que esses problemas que eu tanto explico não são vantajosos para os políticos, e é bom que nós venhamos a entender que o agro depende da política de Brasília. Infelizmente, se nós pudéssemos botar Brasília numa bolha e largar para o universo e criar uma independência do agro com relação a Brasília, seria ótimo. Mas infelizmente nós não podemos, não conseguimos. E enquanto nós dependermos de Brasília, eu não vejo um político que se levante com moral, com caráter para ver esses problemas que eu venho apresentando há muito tempo e apresentar propostas para que esses problemas se resolvam. Partindo do Brasil, aí eu vou para a Conab. A Conab é muito importante. Não para fazer o que faz hoje, que é algo, no meu ver, medíocre, simplista demais. A Conab precisa trabalhar de maneira intensa e intensificada para buscar uma análise geral e completa sobre o Brasil, o território nacional, seja na produção de leite, na produção de proteína animal, de grãos, de qualquer tipo de alimento que o Brasil pode produzir. A partir de uma análise, de uma avaliação sobre as características regionais, as capacidades produtivas, entendendo ela, a Conab, os estudos de mercado, ela consegue apresentar ao Ministério da Agricultura um planejamento e uma organização com base na informação que aí sim a política de estoque de alimentos vai funcionar. Ela vai funcionar. Mas
A partir dessas informações, a gente precisa de um posicionamento do Ministério da Agricultura e da Presidência da República. Porque essa política de livre mercado que aconteceu nos últimos 4 anos beneficiou única e exclusivamente os grandes, sejam produtores ou empresas. Os pequenos e os médios ficaram de lado. Eu diria para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro com todas as letras, essa política que vocês dizem que foi boa, ela foi mentirosa. E ela foi direcionada para um grupo, não para todo o Brasil, não para todo o agronegócio. Ela teve direção, ela foi preparada para alguns e não para todos. Porque se nós tivéssemos um país e uma presidência séria, pequenos e médios produtores seriam, de uma certa forma, orientados e seriam, acompanhados para que eles tivessem a mesma capacidade de competir nesse mercado livre com os grandes, e isso não aconteceu. Então foi mentirosa essa política de livre mercado, onde o governo não pôde participar. Mentirosa com certeza. Ela foi direcionada, preparada para alguns, e os demais acabaram sendo massacrados porque os grandes, a partir de um grande poder econômico, fizeram com que os outros não conseguissem competir no mercado. E por que a política de garantia de preço mínimo não funciona? Porque essa situação, até a Conab, também não funciona. Porque se nós tivéssemos o estudo de mercado, uma organização interna, a Conab trabalhando, o Ministério da Agricultura numa gestão independente, nós daríamos ou nós ofereceríamos ao setor primário tudo o que ele precisa para ser mais competitivo, mais produtivo, como investimentos direcionados ou avaliados de uma forma intensa, conhecendo o setor primário, que tipo de mercado ele quer abastecer. Se ele entender que é um mercado externo ou interno, a partir dos investimentos que ele faz, independentemente da cultura que ele vai desenvolver na sua propriedade rural, ele já saberia, ou teria uma ideia muito próxima daquilo que seria o seu resultado. A partir de um investimento, ele definiria a sua produção. Produtividade, produção e produto, grãos ou proteína, não importa. A partir do investimento, da produtividade, da produção do produto, ele conseguiria entender quais as suas variáveis que existiriam, porque nós teríamos uma política agrícola que funcionasse e os riscos seriam minimizados, principalmente por fatores climáticos. A comercialização estaria garantida para pequenos, médios e grandes. Pequenos, a partir dos custos de produção controlados, atenderiam um mercado interno que é desabastecido, que sofre influência do mercado internacional, por isso que os preços estão indo cada vez mais para as alturas. Pequenos e médios abasteceriam o mercado nacional com chance, a partir de uma cooperativa, por que não, também de exportar, e os grandes teriam total capacidade, além de abastecer o mercado interno, se fosse da sua intenção, também conseguir uma comercialização maior no mercado internacional. O agronegócio brasileiro é simples, e assim como eu disse para Tereza Cristina e para sua comitiva quando me esperou, eu disse para o ministro Marcos Montes e estou dizendo agora também para o Carlos Fávaro: posso fazer um trabalho, posso ajudar no que for preciso, porque o meu interesse está no agronegócio, principalmente no setor primário e no produtor rural, que vocês vêm deixando de lado há muitos anos. Usam uma demagogia e uma hipocrisia muito grande nas suas oratórias, deixando o produtor rural cada vez mais de lado. E é o produtor rural hoje que mais precisa da atenção do Brasil. Estou à disposição, o agronegócio é simples de ser organizado, só não está sendo feito porque não quer. Simples assim, como eu expliquei aqui nesse vídeo. O meu nome é Celso Ricardo. Deixarei o meu número de telefone aqui na descrição desse vídeo e fico à disposição de qualquer um do Brasil. Está na hora de nós mudarmos essa política que não funciona ou que nunca funcionou e desenvolvermos um modelo de gestão específico para o agronegócio brasileiro.